Eu vou mostrar aqui como é que insere os arquivos dentro do Mendeley e como que organiza em pastas. No caso do meu, já tem vários arquivos aqui, mas quando você é novo no Mendeley não vai ter nenhum. Então, existem duas formas de baixar e colocar nas pastas. Uma é fazer a pasta e inserir o arquivo, e a outra é inserir todos os arquivos e depois ir passando para as pastas. Então, se você já tem arquivo no seu computador em pastas separadas certinho, vale mais a pena você criar a pasta e puxar todos os arquivos daquela pasta que está no seu computador. Se está bagunçado, com vários temas diferentes em uma mesma pasta, é melhor inserir todos eles e depois separar nas pastas. Vale considerar que não importa o número de pastas que você tenha, porque a pasta ela fica na nuvem. Os arquivos do seu computador eles estão salvos apenas uma vez. Eu posso ter 3 ou 4 pastas com o mesmo artigo, eu não vou ter 3 artigos repetidos no meu computador. Então, por exemplo, se viermos aqui em livros e eu selecionar algum livro aqui, eu posso ver que ele está tanto na pasta de livros quanto na pasta Toxoplasma, porque ela está aqui mais clarinha. Isso quer dizer que eu tenho apenas um arquivo no meu computador, só que aqui eu posso encontrar ele tanto nessa pasta de livros quanto na pasta Toxoplasma. E eu posso ter esse arquivo em várias pastas. Para eu saber onde que ele está, eu vejo que está clarinho. No caso desse, está na pasta livros e está nessa pasta aqui. Então, começando. Para criar a pasta, eu vou criar aqui, então, teste Mendeley. Aí, para eu inserir os arquivos nessa pasta teste Mendeley, eu tenho que estar com ela selecionada. Se eu quiser inserir fora da pasta, eu tenho que estar selecionado aqui All Documents. Então, vamos lá, está selecionado lá na pasta Mendeley. Posso adicionar uma pasta inteira aqui ou arquivos. Então, vou adicionar a pasta inteira. Por exemplo, essa é a minha pasta artigos, eu vou ter aqui, vamos supor, arboviroses e dou OK. Tinha só 2 artigos lá no arboviroses, então eles vieram para cá, a pasta inteira. Se eu for observar, esses artigos que estão na pasta do teste Mendeley também estão aqui nessa pasta arboviroses, que é uma pasta antiga, e ele identificou. Agora, se eu quiser inserir em qualquer pasta e depois arrastar para a pasta testes que eu criei, eu posso vir aqui. Agora eu vou adicionar um arquivo e não a pasta inteira. Então, Add Files. E venho aqui, por exemplo, em livros, doenças infecciosas em animais de produção e companhia. Como eu estou em All Documents, ele vai ficar solto no meu Mendeley. Então, eu adiciono, ele reconheceu porque eu adicionei outro dia, então ele já está aqui na pasta Cryptosporidium, Giardia, Leishmaniose, livros, Neosporose, Toxoplasmose. Agora, eu vou levar ele lá para a pasta Teste Mendeley. Para fazer isso, eu tenho que clicar nele e puxar para cá, ó, Teste Mendeley. Se eu for entrar aqui, vai estar doenças infecciosas e animais de produção. Então, para eu arrastar os arquivos para as pastas, é simplesmente apertar nele e arrastar e puxar para cá. Eu posso puxar de um em um, ou eu posso vir aqui, apertar Shift, clicar nesse, por exemplo, vem todos. Aí arrasto. Mas eu posso também clicar nesse, clicar Ctrl e esse, aí vem um por um. Se eu apertar Shift, vão todos, e se apertar Ctrl, vem apenas um. Então, essa é a forma de baixar nas pastas. E aí, posso vir aqui e criar grupos. Tenho direito a alguns grupos quando eu tenho Mendeley gratuito. Aí eu crio, ele vai estar linkado lá no Mendeley Online. E aí eu vou lá, crio o nome do grupo, então, teste Mendeley, crio, ele fala que está excedido, porque eu já tenho alguns grupos criados. Mas é isso, depois que eu crio, eu posso inserir as pessoas lá pelo Mendeley Online. Então vamos supor, esses grupos são os que eu criei, esses grupos são os que eu fui convidada. Só que às vezes no grupo, o arquivo ele está como não sincronizado ainda, eu não tenho acesso. Por isso que eu tenho que vir aqui no editar e sincronizar o acesso. Bom, para inserir os artigos dentro do grupo, eu venho aqui nessa pasta, por exemplo, de teste Mendeley e arrasto
ou de um em um, ou vários, para dentro da pasta. Eu vou mostrar agora como que se faz uma inserção manual. Então vamos supor que você tem um livro impresso e você quer, quando for citar ele, seja via Mendeley. Como que você faz isso? Tira uma cópia da capa, que daí você fica com ideia de como ela é. Então vamos lá. Vou clicar aqui, doenças infecciosas em animais de produção e companhia, imagens. Essa é a capa do livro. Eu vou tirar uma cópia só da capa aqui. Agora eu vou inserir ela manualmente. Então, adicionar a entrada manual. Ele é um livro. Os autores, eu ainda não sei, eu preciso ler lá e tal, cidade, vou ler tudo lá, tá? O título, doenças infecciosas em animais de produção e companhia. Deixa eu corrigir aqui. É interessante para todos os arquivos tá padronizado a primeira letra maiúscula e o resto minúscula. E a não ser que for nome científico, daí da forma correta, ou nome de estado, cidade, que tem que ter, às vezes, estado com E maiúsculo, enfim, você coloca aqui no formato correto. Sempre nesse perfil do resto minúsculo. Depois, se for tudo maiúsculo, ele ajusta lá quando você muda o estilo de citação. Bom, então vou salvar, vamos ver para onde ele foi. Ele deve estar como o último adicionado. Coloco aqui em ordem, como já foi dito em outro vídeo. Agora eu vou editar. Então, o ano, tudo, tem que inserir o arquivo, lá a foto que eu tirei. Ah, ele só aceita em PDF. Então, vou salvar ele em PDF, aqui. Salvar como PDF, aqui mesmo, desktop e ok, salvar. E então, coloco aqui. Só é interessante o local que eu vou salvar, eu não tirar lá da origem. Por exemplo, eu salvei no desktop, que é a página principal do computador. Se eu tirar de lá em algum momento, ele vai sumir daqui, porque a busca que o Mendeley vai fazer, ele vai buscar até o desktop e não vai encontrar nada. Mas é por motivos didáticos que eu estou mostrando isso. Bom, então inseri aqui a página, quando eu clicar vai aparecer. Ficou pequeno, mas o que importa é vocês entenderem a ideia. Aí eu venho aqui e completo o ano, a página, tudo. Então eu completo, vou ter os dados do meu arquivo. Outra forma de adicionar, vindo aqui no desktop mesmo, nessa página aqui, e aí tá em imagem, não tem problema, ó, imagem, clico e venho aqui, ela vai estar, quando eu clicar ela abre. Só que ela abre por aqui, ó. Se é em PDF, ele abre aqui. Mas se é a imagem, ele abre a imagem em outra página. Por exemplo, se for o Word, ele não vai abrir o Word aqui. Ele vai abrir o Word lá no Word. Vou achar aqui um do Word para mostrar para vocês. O mesmo vale para o Excel e para outros arquivos. Ele abre fora, nesse caso. Dissertação Josiane. Uma vez adicionados os arquivos e organizados em pasta, a próxima etapa é organizar eles aqui. Porque que acontece? Tem uns que vêm com o título errado, ou porque a revista não é tão conceituada, ou porque o arquivo é antigo, ou porque às vezes é um documento da página da web que ele não reconheceu. E também aqui a gente pode adicionar, por exemplo, imagens, documentos do Word, não necessariamente arquivos em PDF. Até do Excel podem ser adicionados aqui. Eu consigo ver por aqui, ó. Vou no All Documents. Olha, aqui tem do Excel, tem imagens em JPEG, tem páginas da web, tem arquivos do Word. Então, esses normalmente ele não reconhece mesmo. E o melhor que temos a fazer é organizar. Então, por exemplo, esse daqui. Quando eu clico nele, ele está com esse título errado. O que eu faço? Copio o título e já arrumo aqui, Ctrl V. Os autores só tem um aqui. Eu posso vir aqui e colocar todos e agora arrumar. Mas eu vou mostrar um por um para vocês terem uma ideia de uma coisa. Quando eu venho aqui do Ctrl C e do Ctrl V, como que esse autor ele vai ser referenciado? Baldini-peruca, Luciana C.
LC. Beleza, quando eu clico o nome inteiro aqui, ele fica assim. Só que se eu der Enter, ele faz da forma como que vai ser referenciado. Então, Baldini, vírgula, Luciana C. Se eu fizer isso aqui também, acontece a mesma coisa. Então, vamos lá. Baldini, Luciana C. E aqui veio o nome inteiro, Simone Baldini Luchés. Eu vou dar Enter. Pronto. Luchés, vírgula, Simone Baldini. Eu posso também já colocar no formato para ele não alterar. Então, eu vou colocar aqui o próximo. Tome, Roseane, espaço O. É interessante não colocar os pontos, tá? Se a revista exige ponto, depois ele organiza lá na hora que a gente muda no Word. Então, não coloque ponto. Aí eu vou dar Enter, vocês vão observar que ele não vai fazer a mudança igual fez aqui. Por quê? Porque eu já pus a vírgula. Ó, ele já vem no formato certo. Dependendo do nome que a pessoa gosta, por exemplo, Rodrigo Costa da Silva, se ele gosta que seja da Silva, uma opção do autor, posso já colocar da Silva, vírgula, Rodrigo Costa. Então vamos colocar agora todos de uma forma mais fácil. Venho aqui dar Ctrl C, vou dar Ctrl V, só que ele veio com esse 3 aqui. Eu vou tirar o 3, vou até o A e dou Enter. Ó, ele corrigiu de cima, colocou Richine Pereira, vírgula, Virgínia Bodelão. Agora, Ana Paula F. Correia. Vou tirar esse número 1 e o espaço e vou dar Enter. Ó, ele já transformou. Correia, vírgula, Ana Paula. Aqui a mesma coisa, vou tirar o número 1 e dar Enter. Troncarelli, vírgula, Marcela Z. O da Silva, ele misturou tudo aqui, né? Então vamos separar. O Rodrigo Costa da Silva, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar Enter, mas aí eu escrevo aqui o da e tiro o da lá no final. Pronto. Então, da Silva, vírgula, Rodrigo Costa. Aí o Hélio Langoni, é só escrever aqui da Enter. Pronto, ele transformou. Bom, isso é com relação aos autores. Então, o resto tem aqui o jornal, é só escrever. Para alguns artigos, a gente insere o DOI aqui. Então, copia o DOI que vem nos dados do artigo. Às vezes é mais difícil de achar, dependendo da revista. Mas, enfim, copia o DOI e aí cola aqui. Aí ele reconhece automaticamente. Aqui, ó, ele reconheceu outra revista, a revista Veterinária e Zootecnia. Vou dar Ctrl C e venho aqui Ctrl V. Vamos ver se ele reconheceu certo também o ano. Ó, 2017. Ele reconheceu, às vezes ele reconhece tudo errado, mas é só a gente corrigir. É sempre o volume, o primeiro número, aí o issue vem depois, quando tem, no caso aqui, ó, issue 1. E aí aqui as páginas 216-225. É interessante colocar o número inteiro, porque tem algumas revistas corrigem depois lá no Word 216-25. Mas deixa que ela corrige depois conforme as normas. O ideal é você deixar aqui as páginas completas. Um número completo. É interessante também adicionar a URL, tem revistas que exigem colocar a página da web. Então, o que eu faço se eu não sei? Eu venho aqui, seleciono, vou dar Ctrl C, coloco Ctrl V. Vamos acessar essa revista. Ó, ele já achou Baldini Peruca. E então, o que a gente faz? Clica aqui na página da web, Ctrl C e dá Ctrl V aqui. Ok, então essa revista, ela tá organizada aqui. Se eu inserir ela lá no Word e depois complementei aqui, lá no Word ele atualiza, ele vai atualizar tudo sozinho. E por que a revista às vezes exige? Quando a gente vem aqui nela, por exemplo essa, vamos lá nas referências, já vem com a página da web e aí tem o acesso mais fácil. Então tem revistas que exigem que coloque, olha só, fica bem mais simples para encontrar também. Então tem revista que exige que coloque essa página da web. As revistas atuais, quando a gente insere no Mendeley, ela já vem com tudo isso completo, até com a página da web. Então, isso que eu estou ensinando para vocês é quando não vem, e aí você tem que preencher. O resumo é o menos importante, tá? Para a ferramenta de adicionar no Word e trabalhar aqui na busca do Mendeley e tal, não precisa. E outra coisa, aqui é importantíssimo definir o tipo de arquivo que é.
Então, por exemplo, ele é arquivo de jornal. Se eu coloco tese ou genérico ou capítulo de livro, o que acontece? Ele vai pedir outras coisas aqui. Se for tese, vai pedir a universidade e tal. Por que eu estou dizendo isso? Porque nas normas da revista, ela tem uma diferença em qualquer norma de citação. Por exemplo, a BNT ou da revista tem uma diferença. Quando é livro, eu quero que o ano venha antes ou depois. O número da página tem que vir antes ou depois disso. O negrito é o nome do livro. A revista é o nome do título do estudo, enfim. Então, tem que definir bem aqui, porque senão ele vai errado lá. Para alguns fica difícil definir, por exemplo, instrução normativa, alguma lei. E aí a gente fica meio na dúvida de como pôr. Então, o que eu recomendo é selecione o que você acha que é, vamos supor, reporte ou patente, enfim. Selecione. Se você vê que a referência não ficou parecida com o que a revista exige, você muda aqui. E ainda assim, se não ficar parecido, aí você altera na forma manual lá no final do seu trabalho. Bom, por enquanto é só. No próximo vídeo eu vou mostrar como alterar os estilos de citação. Muito obrigada.